Eu quero trazer hoje uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Algo que possa fortalecer tua fé, te encorajar, possa te alimentar espiritualmente. Sabemos que nós temos a necessidade de estarmos juntos, de estarmos congregando, adorando, testemunhando os milagres, aquilo que Deus faz e tem feito nas nossas vidas, e estamos impedidos temporariamente, né? E não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas nós temos uma confiança, nós temos uma esperança, e a nossa esperança não está em homens. A tua esperança não pode estar em mim, a tua esperança tem que estar na palavra de Deus. E é nessa palavra que eu quero meditar com você hoje. Eu quero ler o livro de Salmos, capítulo 33. Uma reflexão hoje a respeito dessa passagem tão linda, que é o Salmo 33. Que diz o seguinte: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos os que conhecem tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Esse é o Salmo 33. Antes de eu compartilhar com vocês a respeito dessa mensagem, dessa reflexão, eu quero orar com você. Vamos falar com Deus, vamos depositar nosso coração, vamos entregar a Ele a nossa mente, o nosso entendimento, vamos pedir para que o Espírito Santo fale com você, para que o Espírito Santo te anime, te dê esperança, te dê condições de você enfrentar tudo aquilo que você está temendo. Amém? Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, colocamos diante de ti, Senhor, os nossos corações, colocamos diante de ti as nossas vidas. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Purifica-nos, ó Pai, de todas as nossas iniquidades, de tudo aquilo que te entristece, que estejamos realmente limpos, separados, consagrados para o Senhor, Pai.
Que esta manhã de domingo seja uma manhã, Pai, onde o Senhor possa brilhar cada vez mais em nossos corações, transformando toda a situação. Pai, toda agitação, toda preocupação, todo medo. Pai, aquelas pessoas que estão ansiosas, aquelas que estão depressivas, aquelas que estão desanimadas, aquelas que estão com medo. Senhor, alcança com teu poder. Espírito Santo de Deus, traz graça para os relacionamentos, para as famílias. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, porque esta palavra, ela é tua, Senhor, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Amém? Glória a Deus. Para você que está chegando aí, um bom dia. Deus te abençoe grandemente. Meu nome é Eduardo, sou do Ministério Esmon, e hoje eu fui incumbido aí de trazer essa reflexão nesse domingo maravilhoso, né? O sol está brilhando e assim também a luz do Senhor brilhando em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Quero falar com você a respeito dessa trecho da palavra que nós lemos do Salmo 33. E eu quero falar com você em quem devemos confiar. Davi, o rei Davi, ele muito jovem, ele demonstrava respeito e reverência a Deus, desde muito pequeno. Se você for ler a história de Davi, você vai ver que desde as primeiras informações que nós temos a respeito de Davi, ele sempre foi um jovem temente a Deus. Amava os pais, amava sua família, e ele recebeu de Deus talentos. E Davi, ele aprendeu a tocar harpa, e as suas canções eram sempre dirigidas e direcionadas a Deus. Ele sempre engrandecia o nome do Senhor, ele reconhecia o poder de Deus, o amor de Deus, o governo de Deus sobre a vida dele. Davi louvava a Deus porque ele aprendeu a confiar e a depender de Deus. E aí eu te pergunto, você tem aprendido a confiar e a depender de Deus? Você tem colocado diante de Deus todas os teus sonhos? Porque às vezes eu falo de preocupações, medos, mas e os teus sonhos? Você tem colocado diante de Deus para ver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida? Porque Deus nos criou com um propósito. Tem um livro do pastor e escritor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E é assim que Deus nos criou. Cada um de nós temos um propósito. E Davi, ele foi criado por Deus. Deus o formou com um propósito. E um desses propósitos que Deus tinha na vida de Davi é que ele era um excelente músico. Tudo que ele fazia muito bem. Ele se destacava, mesmo ainda jovem. E como eu falei, ele aprendeu a tocar. E acontece que o primeiro rei de Israel, rei Saul, ele, no momento da vida dele, ele desobedeceu a ordem do profeta, desobedeceu a Deus. E isso acabou gerando na vida dele um distanciamento, um desligamento da presença de Deus na vida dele. E ele passou a sofrer muito. E esse sofrimento que Saul passou a enfrentar, aqueles que estavam à volta de Saul, do rei Saul, falaram para Saul: olha, nós poderíamos buscar no teu reino alguém que toque, alguém que possa te ajudar, que possa trazer a presença de Deus na sua vida, rei. E o rei concordou, e aí eles foram buscar no reino alguém que pudesse tocar e cantar para aliviar o sofrimento de Saul. E sabe quem foi indicado para o grande prêmio Oscar? Quem foi indicado foi o rei Davi. Aliás, ele não era o rei ainda, né? O jovem Davi. Davi, ele foi lembrado porque ele era um excelente músico, um excelente cantor. E eles queriam buscar o melhor para o rei Saul. E Davi foi indicado, então, para estar ali servindo Saul. E assim, a vida de Davi Deus foi conduzindo Davi para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E assim que Davi iniciou a sua trajetória de vida,
ele se deparou com muitas situações, muitas dificuldades. Não foi fácil a vida de Davi, porque às vezes é fácil a gente falar, Davi, o rei Davi, mas antes mesmo dele se tornar rei, e o caminho que o levou para ser um rei, foi um caminho de muita luta, de muita perseguição, de muito sofrimento, de muita guerra, muita batalha, muito derramamento de sangue. E teve momento que Davi foi se esconder no território inimigo. Vejam só, né? Como que às vezes Deus nos leva a caminhos que nós não imaginamos. E é assim que nós estamos hoje. Nós não imaginávamos que um dia pudéssemos passar o que nós estamos passando hoje. Pelo menos eu nasci em 74 e eu nunca tinha visto até hoje algo semelhante ao que nós estamos vivendo. E nós temos que confiar no Senhor, diante de tudo isso. Sabemos que nós estamos diante de uma guerra, que não é apenas uma guerra contra um vírus. Existem interesses, existem manipulações que nós desconhecemos. Existe muita fake news, existe muita coisa na internet, mas eu quero te encorajar a buscar mais a presença de Deus. Não enche o teu coração com essas notícias, com essas informações. Não que você não deva assistir um jornal, não que você não deva se atualizar de tudo que está acontecendo, mas não permita que esses conteúdos nocivos destrua a tua fé. Para que você não desanime, porque veja bem, nós já não estamos podendo mais nos reunirmos na igreja. E nós sabemos da necessidade que nós temos de estarmos reunidos, de estarmos louvando, adorando a Deus. E glória a Deus, porque nós estamos desfrutando dos meios de comunicação, e a internet é uma ferramenta maravilhosa que está servindo para fazer esta ponte, mas ela não substitui o ajuntamento, a igreja reunida verdadeiramente. E eu estou aqui hoje, diretamente da igreja, do Ministério Esmon, aqui em Alphaville. Mas está vazio, só eu estou aqui, trazendo essa mensagem para vocês. Para te dizer, enche o teu coração de fé. Leia a palavra. Aproveite esse tempo que você está tendo. Eu sei que muitos estão conseguindo desenvolver suas atividades, muitos estão conseguindo trabalhar, mas nós sabemos que as faculdades estão paradas, as escolas estão paradas, né? Eu mesmo tenho 3 filhos, eles estão em casa dia e noite, né? E a gente está tendo que se adaptar a tudo isso. E eu quero te encorajar a buscar mais a Deus, a ouvir mais louvores, a buscar conteúdos na internet que possam esclarecer, que possa te trazer conhecimento da palavra de Deus, do poder de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Quando Davi ele escreve o Salmo 33, ele começa assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Você é justo. Então, cante de alegria ao Senhor. Será que todo esse sofrimento que nós estamos enfrentando, essa dificuldade, não tem tirado a tua alegria de louvar e adorar ao Senhor? Eu não sou um músico nem um cantor, mas do meu jeito eu tenho que louvar ao Senhor, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que engrandecê-lo, eu tenho que construir um relacionamento com Deus diário. Senão, tudo isso que nós estamos enfrentando vai minando a nossa fé, vai minando a nossa esperança, vai minando a nossa capacidade de lidar com as dificuldades, com os conflitos. E a gente pode se aborrecer, pode se fechar e impedir o mover de Deus nas nossas vidas. E tudo que o inimigo quer neste momento, o nosso inimigo, Satanás, é minar a nossa fé, tirar a nossa alegria, o nosso prazer de louvar e adorar a Deus. Por isso que eu quis trazer hoje uma reflexão a respeito do Salmo 33. Ele diz assim: louve ao Senhor com harpa. Ele diz mais: ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cante-lhe uma nova canção. Toque com habilidade ao aclamá-lo. Por que ele diz toque com habilidade ao aclamá-lo? Porque ele tocava com habilidade. Ele fazia o que ele falava, ele fazia.
E é isso que nós temos que fazer. O que você sabe fazer de melhor? Quais são os dons ou qual é o talento que Deus colocou em você? Todos nós fomos criados por Deus com talentos, com dons, com habilidades. Tanto que a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar os melhores dons. É uma busca, é um aprimoramento. E é isso que nós precisamos fazer neste momento. Desenvolver as nossas habilidades, servir ao próximo, ver as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Porque nós temos sofrido, não está fácil. Mas nós temos que tirar força, tirar ânimo, coragem. Nós temos que buscar criatividade diante de Deus para enfrentar essa pandemia, esse isolamento social. E o rei Davi diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Algumas pessoas podem perguntar, mas onde está Deus? Por que Deus quer ou está deixando que isso aconteça com a gente? Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que em muitas situações o povo de Deus sofreu. Os apóstolos na igreja primitiva, os cristãos, os primeiros cristãos ali sofreram. E nós continuamos sofrendo até hoje. E o sofrimento faz parte. É o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes a gente canta aquele louvor, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E é isso que Deus faz. Quando você pede para Deus entrar na tua vida, entrar na tua casa, não é só para Ele ficar ali. Ele quer mudar aquilo que está de errado. Ele quer te preparar para o melhor. Ele quer te capacitar. Ele quer te usar. Mesmo neste momento de dificuldade, de isolamento, você pode ser usado por Deus para trazer uma palavra de encorajamento, para orar por alguém. Você pode servir alguém. Alguma coisa você pode fazer pelo próximo. Não olhe apenas para as suas necessidades. Não olhe apenas para a tua geladeira, para o teu armário, para a tua despensa. Mas que você consiga estender os teus olhos para aqueles que estão necessitados. E diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, as empresas encerrando atividades e demitindo seus funcionários, o comércio parcialmente fechado. Eu mesmo trabalho do comércio e está difícil. Mas nós temos que confiar no Senhor e servir ao Senhor, mesmo em tempo de pandemia. Nós temos que nos alegrar no Senhor e confiar na palavra do Senhor. Ele é quem te sustenta. Ele é que te capacita. É Ele que guarda a tua vida. Você não tem condições nenhuma. Tem um antigo louvor que diz que tudo eu tenho que entregar nas mãos de Deus, porque apenas uma coisa que eu colocar nas minhas mãos para ficar comigo, eu não tenho capacidade de cuidar. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe tudo o que está acontecendo à tua volta. Deus sabe o que Satanás está tentando fazer para te afastar dele. Por isso que você tem que confiar na palavra do Senhor. Não desanime. Não se afaste do Senhor. Não é porque que nós não estamos mais nos reunindo temporariamente, é que você vai deixar a tua fé se esvair. Pelo contrário, busque mais ao Senhor, leia a Bíblia. Faça um propósito de ler a Bíblia esse ano, de buscar conhecimento da palavra de Deus. Compartilhe com as pessoas. Sente com seus filhos e ensine a palavra de Deus. Essa semana mesmo eu estava com os meus filhos assistindo um filme sobre a vida de Sansão. E no decorrer do filme, um dos meus filhos falou assim: mas pai, é isso mesmo que está na Bíblia? E eu falei assim: então assiste o filme que depois eu vou mostrar na Bíblia o que está escrito na Bíblia. E é isso, né? Nós temos que transmitir para as próximas gerações aquilo que Deus já trabalhou na nossa vida, o conhecimento que nós já recebemos de Deus. Nós temos que compartilhar com as pessoas, não é verdade? Outra coisa que eu quero dizer para você, que está aqui no Salmo 33, diz assim: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, é o versículo 8. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu.
O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Quero te dizer que essa pandemia não vai mudar os planos do Senhor para a tua vida. Essa situação que nós estamos enfrentando, o desemprego, as pessoas ajustando o seu modo de viver, tudo isso, Deus está no controle. Nós vemos pessoas morrendo. Eu tenho pessoas próximas a mim que pegaram o vírus, o coronavírus, e falaram que sofreram. Não é fácil não enfrentar esse vírus. Outros não suportaram, não aguentaram, o corpo não aguentou e faleceram. Outro dia, assistindo o telejornal, eu vi uma senhora, ela perdeu os 3 filhos com coronavírus, perdeu os 3 filhos no mesmo mês. E a dor, o sofrimento desta mulher. E a gente precisa se solidarizar com essas pessoas que estão sofrendo. Nós devemos orar por elas. Nós devemos orar por aqueles que estão passando por luto. Nós estamos com uma família aqui do nosso ministério que tem passado um momento difícil e essa semana perderam mais um ente querido, faleceu. Sofrendo com enfermidade, não é fácil, mas nós temos que enfrentar. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos desanimar, murmurar, porque tudo que o diabo quer é que você abra a tua boca para reclamar. Mas você tem que glorificar a Deus. Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é o versículo 12, que diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O rei Davi, ele governava Israel e Judá, e ele temia ao Senhor e buscava a orientação do Senhor. Por isso ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos que orar pela nossa nação. Nós temos que orar pelo mundo, né? Quantos países estão enfrentando esse vírus? Nós temos que orar. Nós temos que clamar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor. Porque Ele tem compaixão de nós. Ele sabe até onde a gente consegue suportar. Ele sabe até onde a gente consegue ir. E nós temos que orar e buscar ao Senhor para que Ele nos capacite, nos fortaleça, nos dê coragem, nos sustente. Né? Quantas pessoas estão ficando desempregadas? Quantas pessoas que já não conseguem mais pagar os seus aluguéis? Ontem mesmo eu estava vendo um pastor dizendo que está entregando já um imóvel de uma igreja e provavelmente vai entregar um outro imóvel também, porque não tem negociação com o proprietário e as arrecadações caíram e não conseguem mais pagar o aluguel. Então está difícil para todo mundo. O Senhor tem nos sustentado, tem nos capacitado, ainda estamos aqui na igreja, o Ministério Esmon, ainda estamos aqui. O Senhor tem nos sustentado, mas não sabemos até quando. Mas enquanto Ele nos manter aqui nós estaremos falando do amor de Deus, da graça de Deus. Mas nós não estamos presos a 4 paredes. Nós podemos pregar o Evangelho aonde nós estivermos, não é verdade? Aqui fala, no versículo 16, estamos quase encerrando: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Davi enfrentou muitas batalhas. Davi enfrentou muitas dificuldades de guerras, de exércitos que muitas vezes eram maiores do que o dele. Mas ele buscava em Deus e ele falava: Senhor, devo ir nesta guerra, o Senhor está comigo. E o Senhor trazia uma resposta para ele, falar: pode ir, Davi, que eu estou com você, vou te dar esta vitória. E ele ia contra um grande rei, um grande exército, e o Senhor dava a vitória. Mas ele perdeu guerras também. Ele passou por dificuldades. Teve uma vez que ele saiu para uma guerra
E quando ele voltou, toda a família tinha sido levada como escravo. Os inimigos tinham invadido ali as cidades, Ziklag, e tinha levado toda a família, todo o povo ali que ele tinha, foi levado como cativos, como escravos. E ele orou ao Senhor. Uns queriam até apedrejá-lo, queriam matá-lo, e ele buscou a Deus e falou: Senhor, o que eu faço? Devo ir? E o Senhor: vai. E é isso que eu quero te dizer: vai. Não pare, não desanime, não desacredite. Confia no Senhor. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Pode levar mais, está previsto aí para o dia 31, mas todo momento é prorrogado, e nós não sabemos quanto tempo isso vai permanecer. Mas vamos confiar no Senhor. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelos nossos governantes para que eles entrem, para que haja unidade. A palavra do Senhor diz que uma casa dividida não prospera. E o que nós vemos é os nossos políticos divididos. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. E não há uma unidade. Nós temos que orar pelos nossos governantes, temos que orar. Tem pessoas que têm aversão à política, mas você precisa orar pelos governantes. A palavra de Deus nos instrui a orarmos por aqueles que nos governam. Nós temos que orar para que o Senhor realmente traga um direcionamento que vai ser favorável a toda a população. Não é só aos crentes, só aos evangélicos, não. Todo o povo brasileiro precisa de uma resposta, de um alívio, quer voltar às suas atividades, quer voltar, quer andar pela rua livremente, quer ir ao comércio. Não está fácil. Essa semana eu estava conversando com um empresário e ele me disse, ele falou: Eduardo, já mandei 2 funcionários embora. Eu tenho 3 filhas e porque não está tendo aula, minha esposa trabalha aqui comigo, mas como minhas filhas não estão tendo aula, ela está tendo que ficar em casa com as minhas filhas e eu tô tocando aqui sozinho. E eu não sei até quando eu vou conseguir ainda segurar esses outros 2 funcionários que eu tenho. Não é fácil, irmãos. Por isso que nós temos que orar e buscar ao Senhor. Amém? Não olharmos apenas para as nossas dificuldades, mas olharmos para aqueles que estão padecendo ao nosso lado também. Amém? E quero dizer para você aqui no versículo 18: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Essa palavra, ela está contextualizada para os nossos dias, né? Nós estamos passando esse momento de guerra, de fome. Talvez você não, mas existem brasileiros, existem pessoas de outras nações que estão sofrendo, que estão com dificuldade. E nós temos que orar e buscar ao Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos sair desta crise, desta guerra, que é uma verdadeira guerra, é a guerra contra a morte, é a guerra contra esse vírus que foi dado ao nome Covid-19, coronavírus. Nós temos que orar e declarar a palavra de Deus. Amém? E versículo 20 diz: nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Aqui diz que ele é o nosso auxílio, né? Eu estava pesquisando na internet, se eu não me engano foram quase 97 milhões de brasileiros que entraram com pedido do auxílio emergencial. 97 milhões de brasileiros. E muitos que ainda alguns já receberam a primeira parcela do auxílio, outros nem receberam a primeira, outros já vão receber a segunda. Tudo isso está acontecendo, uma desorganização, uma dificuldade, não sabemos, né, o que está por trás de tudo isso, mas nós temos que orar, nós temos que invocar o nome do Senhor. Amém? E esteja sobre nós o teu amor, Senhor. O amor do Senhor esteja sobre a tua vida. E assim eu quero encerrar esta reflexão com você. Que Deus te abençoe nesta semana. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine os seus pensamentos.
para você se relacionar melhor com a sua família, com as pessoas de dentro da tua casa, né? E o marido, mulher o tempo todo, os filhos, todo mundo dentro de casa, dia e noite, né? Não tem aquela saída do tempo dos filhos estarem na escola, o marido de estar no trabalho. Alguns ainda conseguem, né? Ainda estão conseguindo, mas muitos não. Mas eu quero te abençoar hoje em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, te abençoe. Que o Senhor proteja a tua casa. Que o Senhor te guarde quando você sair usando a sua máscara de proteção. Enfim, todas as medidas que devem ser tomadas, vamos tomar. Sabe, eu ainda vejo algumas pessoas que brincam em meio a toda essa situação que estamos enfrentando. Tem pessoas que não acreditam, tem gente que acha que é conspiração esse vírus, que isso não é verdade. A verdade é que nós nunca vamos saber de tudo que acontece, mas nós estamos vendo os números, né? Nós estamos vendo as pessoas, está chegando perto da gente, né? Muitas pessoas estão sofrendo com esse vírus. E já não é mais só um problema de saúde, mas é um problema também agora econômico, né? Mas vamos agradecer a Deus, vamos invocar o nome do Senhor enquanto se pode achá-lo. Amém? E eu quero encerrar orando novamente, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. E se você por acaso está assistindo esta live ou esse vídeo posteriormente, se você de repente nem acredita em Deus, você precisa abrir o teu coração para Ele. Você precisa crer no amor dele. Deus é amor. Amém? Que ele possa alcançar toda a sua casa, a sua parentela, salvando, libertando, curando, guardando, sustentando, porque é isso que ele sabe fazer, cuidar de nós. Amém? Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse tempo de reflexão. E assim vou encerrar esta live orando. Amém? Senhor, louvamos e adoramos o teu nome. Assim como Davi, nós aprendemos que devemos entrar na tua presença em louvor e adoração. Reconhecendo a tua soberania, o teu poder, o Senhor está no seu trono e do seu trono o Senhor olha a terra e o Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher, de cada nação deste mundo, Senhor. E eu quero, Pai, invocar o teu nome para que possamos sair deste momento, Pai, de isolamento, desta enfermidade, deste vírus que tem destruído, que tem matado tantas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor. Guarda, Pai, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham no hospital, equipe de limpeza, as pessoas que trabalham no atendimento, na recepção, enfim, Senhor, todos que estão envolvidos no combate direto desta enfermidade. Senhor, nós oramos pelos hospitais, oramos, ó Pai, pelos prontos-socorros, Senhor, onde estão ali na linha de frente, Pai, os médicos, os enfermeiros, os pacientes em dúvida se está ou não está com esse vírus, o exame que alguns fazem e dá negativo e depois dá positivo, ou dá positivo e depois dá negativo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Senhor. Mas nós pedimos a tua proteção, nos guarda, nos protege, Senhor, nos sustenta. Eu oro, Pai, por todos, ó Pai, por todos os brasileiros. Eu oro pelos estrangeiros, Pai, por aqueles que estão morando aqui no nosso país e que estão sofrendo com tudo isso também, Senhor. Talvez com seus entes queridos em outras nações também sofrendo, Pai. Oramos, ó Pai, oramos pelos governantes de cada nação, para que eles tenham um direcionamento, para que eles possam se abrir, Pai, para que eles possam buscar a face do Senhor e pedir a direção do Senhor, Pai. Tudo isso, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Estude a palavra de Deus. Ouça louvores, né? Na internet, no YouTube, está cheio de louvor. Ontem mesmo eu estava vendo uma irmã querida que eu a conheci há 18 anos atrás. Ela é uma ministra de louvor tremenda, uma mulher de Deus.
E ela cantou ontem, eu até compartilhei no meu perfil do Facebook, né? A música que ela gravou, linda, linda, linda. Então nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que invocar a presença do Senhor para dentro dos nossos lares, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima semana e até a próxima live, tá ok? Fique com Deus. Tchau!